Olá, crianças! Tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, vamos começar mais um culto no lar. Essa semana nós vamos começar com uma oração da Rafaela. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigada pela semana que passou, por cuidar de nós. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora relembrar o versículo que a tia Carol ensinou pra gente no culto da semana passada. Vocês estão lembrados? Então vamos lá. Repita comigo. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28, 26. E nessa semana, o versículo que nós temos que decorar está em Provérbios 35. Ele diz o seguinte: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Essa semana nós vamos estudar os 2 últimos capítulos de Provérbios. Diferente dos outros 29 que foram escritos por Salomão, esses 2 foram escritos por outras pessoas. O 30 foi escrito por Agur e o 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Eu vou ler um pedacinho do 31 para vocês, que é direcionado para as mulheres. Mas todo mundo pode seguir esses conselhos muito preciosos do capítulo 31. Vamos ver? Ele diz o seguinte: todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalho para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece, por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Como eu falei, esse capítulo é direcionado para as mulheres, mas apesar disso, muitos pontos que são citados nesse capítulo são muito importantes, inclusive para nós homens. Por exemplo, fazer o bem e nunca o mal. Jesus, em toda a sua vida, nos ensinou exatamente isso. Independente se você é menino ou se você é menina, fazer o bem é uma tarefa de todo cristão. Ser trabalhador, forte,
esforçado, ajudar os pobres e necessitados, não ter medo do futuro, porque nós cremos em um Deus que está sempre ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, e sabemos que Ele tem sempre o melhor para nós. Falar com sabedoria. Todo esse mês nós estudamos o livro de Provérbios, que tem ensinamentos riquíssimos que nós temos que aprender, estudar, meditar e levar para a vida inteira. Pontos muito importantes que nos fazem ser sábios e não tolos, como o próprio livro de Provérbios cita. Não ter preguiça. Às vezes, a gente está cansado, não está muito afim de fazer alguma tarefa, e aí a gente faz com preguiça, faz de qualquer jeito, e o que acontece? Tem que fazer de novo. Então, a gente não pode ter preguiça. Cuidar da família. A gente tem que estar sempre atento com os nossos familiares. Se está tudo bem, se o papai chegou bem, como foi o dia da mamãe, com os nossos irmãozinhos, se eles estão bem de saúde, se eles estão alegres, ou o que está afligindo eles, o que deixa eles tristes. A gente precisa ter essa sabedoria de cuidar dos nossos familiares. E o ponto principal, temer ao Senhor. Esse temer não é ter medo, é respeitar o Senhor. Respeitar a sabedoria dele que está na Bíblia, respeitar as ordens dele, que ele fala para a gente. Saber, como eu disse, que ele tem o melhor para nós. Então, vários pontos que a gente vê nesse capítulo 31 são muito importantes, tanto para os homens quanto para as mulheres. Agora, nós vamos assistir um vídeo que conta a história de uma mulher muito especial da Bíblia. O nome dela é Tabita, ou Dorcas. Ela cumpriu uma função muito especial na sua comunidade. Eu não vou contar mais. Presta atenção aí na história. Eu acredito que você deva ter em seu guarda-roupa algumas peças de roupas. De repente você tenha muitas peças de roupa. Talvez você, mulher, tenha 2 ou 3 vestidos. Ou talvez você tenha 20, 30, não sei. Tem aquelas roupas mais especiais para cada ocasião, não é? Para uma festa, para o trabalho, para um outro passeio. Então você tem as roupas específicas. Hoje nós temos facilidade em encontrarmos roupas, não é? Em preços mais acessíveis. E nós podemos ter roupas para todas as ocasiões. Mas nem sempre foi assim. Aqui eu tenho um tecido e claro, né, gente, não podia faltar. Olha só. E nós temos também uma máquina de costura. Muito bem. É através da máquina de costura, né, que nós fazemos aí, que as fábricas ou as costureiras fazem as roupas. Então, há muita dedicação em costurar roupas. Vocês podem pensar que essa máquina de costura, ela é de brincadeira, mas não é, ela é de verdade, ok? Então, para poder fazer as roupas, nós vamos precisar de uma tesoura, fita métrica, máquina de costura, ok. Algumas pessoas têm essa habilidade, outras não, encontram as roupas prontas. E a história de hoje vai falar de uma mulher muito, mas muito amada. Ela usava o seu tempo para ajudar as pessoas mais carentes. Ela cuidava das pessoas à sua volta. Ela tinha um talento muito especial, que era costurar. Então, ela dedicava a maior parte do seu tempo para costurar. Não para que ela tivesse as melhores roupas, mas ela dedicava esse tempo para costurar para aquelas mulheres viúvas que não tinham com o que comprar um vestido novo.
Para nós é muito fácil termos 2 ou mais vestidos, mas naquela época não. As viúvas hoje, por mais que passem algumas dificuldades, tem os programas do governo para ajudar, tem as pensões, aposentadorias, mas mesmo assim há ajudas. Mas naquele tempo não era assim. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava totalmente desprovida. E então, esta mulher que tinha esse dom especial, chamada Tabita, no grego significa Dorcas, ela dedicava o seu tempo a cuidar dessas viúvas. Não para que elas ficassem chiques e tivessem vários vestidos, talvez, mas para que elas pudessem ter dignidade em estar bem arrumada, bem apresentável. Então, ela dedicava o seu tempo a costurar roupas para estas senhoras, para essas viúvas. Quando foi um dia, Dorcas, ela veio a falecer. Mas, pelo incrível que pareça, quando acontece isso, a casa dela se enche de gente. Mas não eram quaisquer pessoas que estavam ali. Levaram o seu corpo para o andar de cima da casa. E a casa se encheu de gente. Porque aquelas pessoas queriam, de alguma forma, homenagear aquela que tanto as amava. Eram as viúvas, que elas chegavam até lá, cada uma com o seu vestido lindo e diziam assim: olha, foi Dorcas que fez para mim. O seu carinho é tão grande, o seu amor é tão grande, e ela que fez esse vestido para mim. E cada uma delas levava aquela peça de roupa que era tão importante, que elas receberam com tanto carinho de Dorcas. Levavam, choravam ali sobre Dorcas e mostravam os presentes que Dorcas havia feito, entregue a elas. E aí, quando as pessoas viram aquela situação, e Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, era uma seguidora fiel de Jesus. 2 homens que também eram seguidores correram e foram buscar a Pedro. Pedro, aquele discípulo de Jesus. Foram buscar a ele e avisar que Dorcas havia morrido, precisava ser feita alguma coisa. E Dorcas morava em Jope. Pedro estava em Lida. Mesmo assim, rapidamente Pedro veio até a casa dela. E ao chegar ali, pediu que aquelas mulheres, com os seus vestidos, se retirassem, porque ele precisaria ficar a sós. Ah, mas chegou o momento mais lindo dessa história. Pedro, ele se ajoelha próximo ao corpo de Dorcas. E ele ora ao Senhor. E o Senhor a traz à vida novamente. E a Bíblia diz que com a ajuda ela se sentou. E Pedro a ajudou também a se levantar, descendo com ela e levando-a até a igreja que a esperava. E o nome do Senhor foi totalmente glorificado naquele dia. E sabe de uma coisa? Olhando para essa história de Dorcas, para o seu talento, nós temos que saber que cada um de nós tem talento, sim. Cada um de nós foi, sim, escolhido e escolhida pelo Senhor. E cada um de nós deve usar esse talento para honrar o nome do Senhor. Dorcas, ela fazia pelos carentes, pelos pobres, e o Senhor fez algo tão grandioso, levou ela à morte e a ressuscitou, para que o seu nome fosse glorificado. Talvez se ela fosse uma pessoa que não se importasse com os outros e não fizesse nada além do que faria para si própria, o Senhor não teria feito esse grande milagre e o nome dele não seria glorificado através da vida dela. Quais são os nossos talentos? Como nós usamos o nosso tempo com esses talentos? Como será que o Senhor está sendo honrado através do talento que a gente tem? Então, essa palavra ela é bastante forte e nos faz refletir que todos os nossos dons e talentos que o Papai do Céu nos deu precisam ser colocados em práticas em prol do outro.
em prol do carente, do necessitado, em prol do indefeso, não é verdade? E quando a gente faz o bem para alguém, quando nós fazemos com que o outro se sinta bem, isso faz com que nós, muito mais, ficamos felizes. E que Deus venha abençoar as nossas mãos, todo o nosso corpo, a nossa mente, para fazer para o outro. E para que o outro veja o milagre do Senhor através da nossa vida e vejam também o milagre que somos. Não é verdade? História linda, né? A história de Dorcas. E aí, crianças? Gostaram da história? Muito legal, né? Mas infelizmente, agora o nosso culto está terminando. E para encerrar, Pedro Ivo vai fazer uma oração. Tchau e até a semana que vem. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo culto de hoje. Eu agradeço pelas professoras, por tudo que nós temos. Obrigado por conhecimento que o Senhor nos dá fazendo os cultos e as outras coisas suas, Senhor. Senhor, cuide de nós, cuide da igreja, abençoe a igreja. E obrigado porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos, Senhor. Que o Senhor possa ajudar os carentes. E é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.